Gostaria de desejar a paz do Senhor para todos. Irmãos, gostaria de estar fazendo esse vídeo falando um pouco sobre estar debaixo das bênçãos de Deus ou debaixo da maldição. Muitas vezes, muitos acham que estão debaixo das bênçãos de Deus, mas na verdade se encontra debaixo da maldição de Deus. Irmão, o que essa palavra vai nos ensinar? Muitas vezes, eu e você, eu digo de mim, outrora, eu achava isso. Eu achava que eu estava debaixo das bênçãos de Deus. Eu achava que a minha vida com Deus, eu orava ou eu rezava, eu achava que Deus me ouvia, eu achava que Deus me atendia. Mas depois que eu conheci esta palavra, conheci esse evangelho, eu pude compreender que não era do jeito que eu pensava e como muitos pensam também. Então eu gostaria de deixar uma palavra no teu coração para você vir aprender com o Espírito Santo de Deus. Essas palavras me ajudou muito a entender que eu tenho que estar próximo de Deus, próximo desta palavra, próximo de Jesus Cristo. Porque, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que por causa de um homem, Adão, o pecado entrou no mundo. Romanos 5:12 em diante. E por causa deste pecado de Adão e de Eva, todos nós já ouvimos falar, a desobediência a Deus, tocou e comeu um fruto qual Deus proibiu no Éden. Irmãos, e ali entrou o pecado, entrou a maldição sobre a terra, sobre a humanidade. O pecado, logo depois do pecado de Adão, o seu filho Caim matou o seu outro filho, seu irmão Abel, o primeiro homicídio. E daí em diante veio essa maldição sobre a face da terra e sobre todo o ser humano. Por isso que a Bíblia diz que por causa de um homem, todos pecaram. Então, o que nós aprendemos? De gerações em gerações, nações, povos, vêm na prática do pecado, muitos sem conhecer o que é o pecado. E o que representa a maldição sobre a vida do ser humano. A maldição representa pecado. A maior maldição sobre a vida de um ser humano é o pecado, porque o pecado é o que afasta o ser humano de Deus. Então, irmãos, esta palavra nos ensina como nós devemos sair da maldição, aquele que está na maldição, e vir para as bênçãos de Deus. Se de repente você aí, que não conhece esta palavra, não conhece as Escrituras, não conhece Jesus, saiba que hoje é uma oportunidade que Ele dá para você e para todos nós. De repente você vai dizer, mas eu já conheço, eu já estou nos caminhos do Senhor. Amém, glória a Deus por isso. Irmãos, mas para nós mostrarmos que realmente não estamos debaixo de maldição, não é simplesmente nós estar dentro de uma igreja. Não é simplesmente eu e você estar com a Bíblia debaixo do braço, dizendo que somos crentes, que somos cristãos. Não é isso. Porque muitos estão dentro das igrejas, muitos até têm uma Bíblia, andam com a Bíblia na rua. Muitos até pregam o Evangelho. Muitos estão até em cima de um púlpito, pregando, mas ele se encontra debaixo da maldição. Por quê? Porque a maldição é a desobediência a Deus. Vamos aprender aqui. Eu peço a você que abra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, do versículo 26 em diante. Gostaria que você lesse a sua Bíblia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26 em diante. Amém? A palavra do Senhor nos ensina assim. O título
nessa Bíblia diz as bênçãos e a maldição. Versículo 26. Eis que hoje eu proponho diante de vós a bênção e a maldição. Aqui é Deus usando o profeta Moisés. A bênção, o 27, a bênção, quando cumprides os meus mandamentos, do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, no 28, porém a maldição, se não cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conheceste. Até aqui. O que a palavra nos ensina? Aqui Deus usando Moisés. Moisés era um homem, foi um grande homem, um profeta, um dos profetas maiores da Bíblia. Um homem escolhido por Deus para libertar o seu povo do cativeiro do Egito. Então a Bíblia vai nos ensinar que logo após Deus usar a vida de Moisés, do seu irmão Arão, ali no Egito, através de Deus, através do que Deus ensinava e mandava ele falar, anunciar ao povo. Ele atravessou o Mar Vermelho, depois das 10 pragas. A Bíblia diz que em certo lugar, o Monte Sinai, Deus vai dar as leis, vai dar os decretos para que o povo venha obedecer a Deus. Os mandamentos. E aqui Deus, através de Moisés, vai anunciar ao povo, propondo uma escolha. Aqui Moisés vai anunciar ao povo: escolham as bênçãos ou a maldição. E ele vai dizer no verso 27, as bênçãos quando cumprir os mandamentos do Senhor vosso Deus. Mas também se não cumprirdes, receberão a maldição de Deus. Irmãos, como é séria essa palavra? O que é que nós aprendemos com esta palavra? Aqui o Velho Testamento está falando lá de trás, de muitos e muitos anos. Mas essa mesma palavra é para nós hoje também. Não é só para aquele povo daquela época. A Bíblia vem dizer que aquele povo era o povo de Deus, uma nação escolhida, a nação de Israel, as 12 tribos, porque o seu patriarca era Abraão, que veio da geração de Sam, filho de Noé, abençoado por Deus. Então a Bíblia vai nos ensinar que este povo era um povo escolhido por Deus. Mas foi dado esse mandamento. Foi dado esse mandamento de obedecer a Deus, obedecer às ordens de Deus. Então a Bíblia vai nos ensinar que através de Cristo, essa graça, essa misericórdia foi estendida a toda a terra, a nós, que éramos gentios, um povo que era distante de Deus, porque era um povo que não conhecia Deus. Uma nação, uma geração que não teve conhecimento desse Deus Todo-Poderoso, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que não é adorado através de imagens, mas sim pela fé. É isso que essa palavra nos ensina. Irmãos, e a Bíblia vem dizer que se eu e você obedecer esta palavra, a Bíblia Sagrada, as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus, se nós procurarmos a dar ouvido a esta palavra, se achegar a esta palavra, aprender, por isso que Jesus vai dizer lá em João 8, 32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas vezes, irmão, nós estamos debaixo de maldição, vivendo longe de Deus, afastado de Deus, porque nós não estamos obedecendo os seus mandamentos.
aprendendo qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida. E é isso que esta palavra nos ensina. Para que eu e você venha aprender com a vontade do Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que para nós estarmos debaixo das bênçãos de Deus, não é só bênçãos materiais. Quando falam em bênçãos, as pessoas já pensam logo em carro, casa, dinheiro. Não. Porque as maiores bênçãos que Deus tem para nós é a presença